Olá pessoal, eu sou o William Malaco e esse é mais um episódio do podcast de negócios do Porto Ferreira Online. E para você que ainda não nos segue nas redes sociais, fica aí o nosso convite. E hoje nós estamos aqui com o Júlio, nós vamos falar um pouco sobre saúde financeira, bater um papo sobre dinheiro, principalmente nessas épocas aí que está borbulhando investimento. A gente estava falando um pouquinho isso antes aqui de começar o nosso assunto, mas eu quero já começar com uma pergunta polêmica aqui para você. Quero já chegar com as duas portas, os dois pés na porta aqui, Júlio. Júlio, o que mais te revolta quando a gente fala em dinheiro no Brasil? O que mais te deixa incomodado? Bom, William, prazer aí estar falando com você aqui. Vamos falar de dinheiro, sim. Bom, o que mais me revolta é a questão da educação financeira do brasileiro e principalmente o poder público não olhar para isso no detalhe, né? E eu sempre digo o seguinte, independente da profissão que nós temos, uma coisa é fato, todo mundo vai precisar se relacionar com o dinheiro. E uma das únicas coisas que nós não aprendemos no colégio, no ensino fundamental, médio e na faculdade também. Ou seja, você passa a vida inteira estudando, você passa a vida inteira se formando e em nenhum momento você tem uma matéria para lidar com o dinheiro. Então isso me revolta bastante porque o Brasil ele poderia ter um rumo diferente se a gente olhasse com isso desde lá da base. Afinal de contas, todo mundo precisa, né? Então esse é um ponto que me revolta bastante. Acho que não só você, né? Todos nós que temos interesse que o Brasil seja um país de fato, que venha a ter uma qualidade de vida, seja ela para se viver, seja ela para ganhar dinheiro mesmo, para produzir mais, para desenvolver. Eu acho que a gente tem espaço geográfico, tem recursos, tem tudo, mas infelizmente é muito mal aproveitado, né? Infelizmente é isso. Sim. E se você pudesse dar um choque de realidade assim para as pessoas, rapidamente, assim, 30 segundos, o que você poderia dizer para essas pessoas para que elas pudessem dar esse start para começar então a se preocupar com a sua vida financeira? Olha, estude. Hoje nós temos muitos canais no YouTube que trazem ali uma educação financeira. Sem dúvida nenhuma, se você dedicar 10 minutos, 15 minutos da sua semana, eu tenho certeza que em pouco tempo você vai ter uma percepção e uma visão muito diferente de como lidar com o dinheiro. E isso vai agregar demais. Isso, hoje realmente, a informação tá gratuita, está livre, tem informação demais. Quando eu converso com algumas pessoas, eu sempre falo o seguinte: olha, você gasta boa parte do seu tempo com o celular na mão. Muitas vezes você está vendo coisas que não vão agregar em nada. Até porque a gente está com excesso de dopamina o tempo todo, enquanto você fica ali vendo vídeos, e as redes sociais já foram formatadas para isso. Uhum. Nada diferente disso. E aquele excesso de dopamina que a gente está ali, quando você começa a rolar o seu celular, você passa horas. E aí, quando você começa a pensar, o que eu vi há 2 minutos atrás, você já não lembra mais, porque é em excesso. Então, olha só que dica interessante aí. 10 minutos por semana, que não vai mudar em nada. Exato. Quer dizer, o seu tempo, mas muda a sua vida, né? Com certeza. É isso que é o mais interessante. Sem dúvida nenhuma. Júlio, conta para nós um pouco de como foi o seu início da sua carreira profissional aí nessa área financeira. Bom, eu comecei aos 20 para os 21 anos. Eu estava na faculdade e um colega despertou ali o interesse. Ele trabalhava num banco e ele comentou, aquilo me interessou muito. E eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. Aí minha carreira começou ali nos bancos. Eu trabalhei em 2 grandes instituições por alguns anos. Mas cheguei ali na área de gerência muito rapidamente e vi que aquilo ia me limitar. Eu já tinha um conhecimento bacana e não ia agregar tanto mais na minha vida. Eu era muito novo, eu tinha 27 anos ainda. Eu falei, bom, agora está na hora de eu começar a olhar para o empreendedorismo, que é algo que sempre me despertou, e agregar o que eu aprendi aqui, como que eu posso unificar isso, né? E eu abri a One Financial em 2019, né? Ela está indo para 6 anos. Na verdade, eu comecei em 17 para 18 informalmente, né? Fazendo algumas consultorias. Em 19 eu formalizei a empresa e é onde nós temos hoje aí uma empresa com 4 pilares, focada 100% na parte de crescimento de patrimônio, de gestão de patrimônio, de pessoas físicas, de pessoa jurídica. Então,
É uma carreira aí que também sou bem novo ainda, né? 6 anos de... Eu me considero muito novo no mercado de empreendedorismo, mas eu adoro isso, o desafio do dia a dia. A gente passa alguns perrengues aí, mas vale a pena. Quando você fala de perrengue, de desafio, você já errou com dinheiro? Você já teve experiência ruim, tipo, pessoal? Fala, cara, tomei prejuízo, errei, perdi grana. Isso aconteceu com você? Já aconteceu e eu sou consultor de investimentos, né? Então eu faço a gestão de patrimônios de terceiros. Graças a Deus que com os clientes isso não aconteceu. Mas nós, por termos mais conhecimento, é natural que a gente tome riscos elevados pelo conhecimento que a gente tem. E em algumas estratégias, né, que eu utilizei, sim, perdi dinheiro, tive alguns prejuízos. No geral, a conta ela é bem mais positiva que negativa, só que eu sempre levei isso também como um aprendizado, porque me serviu muito de aprendizado para colocar alguns limites, não só para mim, mas até mesmo para os clientes, porque muitos clientes, às vezes, eles não têm a noção do risco que eles estão querendo correr. E é onde também entra, às vezes, o papel do consultor para mostrar que o risco nem sempre está atrelado ao ganho. Às vezes você está correndo um risco totalmente desproporcional para um ganho que não faz muito sentido. Então, essas experiências que eu tive ruim pessoalmente agregaram demais, e isso também agregou para o meu negócio. A questão de tomada de risco no meu negócio como um todo, olhando como business mesmo, como empresa, me ajudou bastante a tomar alguns tombos aí no caminho. Você sabe que eu acho complexo, sabe, essa questão de investimento, porque não é só simplesmente você olhar para onde eu quero investir. Hoje você tem vários pontos que você pode investir, você pode analisar, mas isso tudo a gente depende de movimentação de mercado, de economia, questão política. Como é que a gente consegue lidar com toda essa situação e ainda ter a segurança que você vai fazer um investimento e isso vai te dar retorno? O conhecimento, né? Eu sempre também trago isso para os clientes. Mais importante do que você seguir recomendações de mercado, é importante você ter um conhecimento mínimo para saber onde você está pisando. Então, geralmente, o desconhecido gera medo, né? Isso, por um lado, é bom. Então, ter conhecimento não precisa ser tão aprofundado, mas entender o que, por exemplo, é uma renda fixa, o que é uma renda variável, conceitos. Para quando você for investir o seu dinheiro, você pelo menos sabe onde você está pisando. Você não precisa conhecer aquele ativo profundamente, no detalhe. Existem analistas para isso, mas você saber onde você está indo e o caminho que você está seguindo, isso já é bem importante. Isso é bem importante. E o momento atual da economia brasileira, ela é boa para investimento ou é ruim? Para investimento é muito bom. A gente teve esse cenário em meados de 16 ali, foi o último pico que a gente teve de Selic. Isso para o investidor é muito bom, principalmente para a renda fixa. Você consegue ter ganhos bem acima da média com um nível de risco muito baixo. Se a gente for olhar hoje com a Selic que a gente está, 14,25 aí com projeção para 15, a gente está falando de ter no ano aí investimentos que vão nos pagar 16, 17, 18% ao ano com risco consideravelmente baixo. É muito dinheiro. Isso é muito dinheiro. A gente tem quantas empresas que crescem anualmente mais de 15, 16% ao ano? São pouquíssimas, pouquíssimas. Então é um momento muito bom, é uma onda aí que tem que surfar por um tempo e está sendo bastante favorável para os investidores. Então hoje quem tem dinheiro está colocando em investimento. Sim. E você teria alguma dica assim? Eu quero começar a investir. Qual que seria a primeira linha aí que eu deveria pensar ou pelo menos estudar para que eu possa entender um pouco mais desse mercado e aí sim começar a aplicar mais meus investimentos, ou seja, mensais, ou seja, um pouco de patrimônio que eu já tenho, ou seja, um patrimônio grande, porque tem muita gente que ainda é conservador, né? Uhum. Eu imagino que deve ter muita gente ainda que deixa o dinheiro guardado embaixo do colchão. A maioria é conservadora. Né? Ou deixa na poupança, que a gente sabe que já não é mais a poupança já não é mais investimento, na verdade. É um péssimo investimento, né? Bem ruim. Eu acho que tem alguns passos, né? A gente sempre traz como caixinhas para ficar fácil. A primeira caixinha que a gente tem que ter na nossa vida é uma caixinha de reserva de emergência, né? Ali eu tenho que ter investimentos, por exemplo, básicos, como
um CDB, um fundo em renda fixa, coisas bem tranquilas que eu não estou visando muito a rentabilidade aqui, eu estou visando a segurança e a liquidez. Eu preciso do dinheiro amanhã, eu tenho. Ele não está travado para eu pegar daqui tanto tempo. X anos. Então, o primeiro passo é conhecer o seu orçamento financeiro, ou seja, quanto você ganha, quanto você gasta, multiplicar ali os seus gastos por 3, 6 meses e construir uma tal da reserva de emergência, né? Que eventualmente, se a pessoa perde um trabalho, enfim, tem uma situação delicada de saúde, ela tem ali um recurso para onde retirar. Depois que você constrói uma reserva de emergência, o segundo passo, aí sim, você pode começar a pensar em diversificar. Agora eu vou ter um pouquinho de um fundo de imobiliário, uma ação XYZ, só que aí requer que você disponibilize esse tal de 10, 15 minutos por semana para você começar a entender aonde você está pisando, entende? E isso vai trazer não só uma segurança para a pessoa, mas a probabilidade de fato dela ganhar dinheiro também é muito maior, né, do que às vezes o desconhecido ali. Eu vou dar o meu exemplo. Por que algumas vezes nos investimentos que eu tomei risco eu tive alguns prejuízos? Porque eu desconhecia onde eu estava pisando. Foi risco mesmo. Foi risco mesmo, exato. E é natural. Então, de novo, o medo é bom porque ele te coloca uma linha ali, uma linha de limite, e esse conhecimento ele favorece bastante aí no crescimento de todo mundo. Bom, a gente falando assim de risco, falando de entender um pouco do mercado, o que você considera hoje que é o maior vilão da saúde financeira do brasileiro? É a questão da falta de educação financeira, é falta de controle financeiro ou é a falta de renda? Eu diria que o primeiro é a educação financeira. A falta de renda ela é importante? Ela é. Só que eu posso te dizer conhecimento de causa, porque nós temos uma área lá de planejamento financeiro que a gente atende público de alta renda, que hoje no Brasil é quem ganha aí na média acima de 30 mil. A educação financeira ela é tão importante como, por exemplo, famílias que eu atendo que ganham ali mais de 100 mil reais por mês e são extremamente endividadas. Você fala, qual que é a lógica? Como é que isso pode? É o primeiro pilar. Então, a renda ela vem depois da educação financeira. Não adianta, se eu não tenho uma base de quanto eu ganho, quanto eu gasto. E o quanto eu ganho, quanto eu gasto, eu brinco que é que nem cortar a unha. Você tem que estar sempre olhando para o seu orçamento. Você tem que estar sempre revisitando. Não é uma coisa que você precisa fazer todo dia, mas uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, você conhecer e ter essa educação financeira é a base de todas as coisas. Depois você vai olhar para outras coisas. Se você não tem educação financeira, você concorda que você não sabe se você tem a possibilidade de repente pagar um curso, se profissionalizar para melhorar a sua renda? Sim. Então, se eu sou super desorganizado, se eu sou super endividado, não sobra margem para eu aumentar minha renda. Entende? E também tem aquela história, né? Quanto mais ganha, mais gasta. Tem isso também, né? Com certeza, né? Isso é o que a gente mais vê no nossa empresa. Mas você tem algum exemplo? Por exemplo, você falou de uma renda alta. Vamos lá, 100 mil reais não é para todo mundo, né? Não é uma realidade tão comum para o brasileiro. Sim. Mas pessoas que têm uma renda menor e elas conseguem, por exemplo, já começar com investimento? Sem dúvida. Hoje, a partir de R$300 ou até menos, dependendo do investimento, você já consegue começar a formar um patrimônio. Então, se engana muito as pessoas que pensam, para investir eu tenho que ter muito dinheiro ou eu tenho que ganhar muito dinheiro. Não. Se você tiver uma boa educação financeira, você vai conseguir formar um espaço para começar a investir. E às vezes os primeiros investimentos, eles não são necessariamente investimentos. Ele pode ser na sua educação para depois você aumentar a sua renda e aí sim você vai para o investimento financeiro. Então, por exemplo, você tem investimentos de 300, 400, 500 reais, que você consegue formar patrimônio de 100, 200, 300 mil reais em alguns anos. Só que sem a tal da educação financeira, você não consegue. Você não avança e você sempre vai ficar ou igual ou vai caminhar para trás. Não tem jeito. E, de novo, você pode ganhar 1.000, 2, 3, 5, 10, 100, 50 ou mais. Te falo com toda certeza, não é o quanto você ganha, mas é como você gasta e gere as suas finanças. Esse é o principal ponto de um controle financeiro. Entendi. Maravilha. E quando a gente fala, então, de problema financeiro, ele está mais ligado com problema técnico ou emocional? Eu diria para você que é o emocional. Hoje, sem dúvida, pelo menos falando pela área que nós atendemos,
que é um público mais de alta renda, o emocional ele é o que mais pega. A questão do status, a questão do ego, isso é muito difícil de você alinhar com as pessoas. O técnico também é importante, mas, de novo, se você tem um controle, vamos lá, se você consegue ter uma educação financeira, um mínimo de educação financeira, isso já vai te trazer para um racional maior. Pô, eu posso ir aqui, eu posso ir até ali. Consequentemente, seu emocional ele fica mais alinhado. Agora, quando eu não tenho nenhum controle aqui, a vida emocional ela tem um impacto direto na vida financeira e vice-versa. Então, posso te dizer hoje que um dos maiores índices, por exemplo, de separação dos casais, a vida financeira ela está atrelada a isso, sem dúvida nenhuma. Hoje está entre primeira e segunda colocação ali. Ela fica brigando muito com a questão de traição, mas a vida financeira é, sem dúvida, uma das principais. É só um exemplo, mas isso vai replicar em todas as outras áreas da sua vida. Então, o emocional, sem dúvida, na minha opinião, é um dos principais. Sabe o que é interessante a gente bater nesse papo? Me veio uma lembrança de uma pessoa que me contou uma vez que ela teve um problema com o filho, ia embora, ia se mudar para um outro país, uma coisa assim. E isso era só ela e o filho. Isso descompensou o lado emocional. E ela virou uma pessoa extremamente consumista, de chegar na loja, comprar todos os sapatos da loja e ir para casa, chegar lá e amontoando aquele monte de calçado. E assim foi para roupa e mais coisas, até o momento que a própria vendedora da loja falou: olha, você precisa parar. Não tem mais por que você comprar tanta coisa. E onde ela se viu lá com vários pares de sapato, várias roupas que nunca foram usadas, mas realmente por conta de uma descompensação emocional ali momentânea, ela descontou isso tudo em compras. Sim, isso acontece muito, muito mesmo. Separação acontece, um rompimento emocional como esse, estresse de trabalho, né? Isso acontece muito. A gente entra naquela questão do merecimento, né? Eu faço isso, eu mereço, eu trabalho tanto, isso, aquilo, e vai, quando vê, explode tudo. De fato a gente merece, mas de uma forma organizada, né? Exato, todo mundo merece, com Todos, certeza. né? Mas tem que ter essa organização, senão você entra num ciclo de endividamento que às vezes você não consegue sair. Eu lido com muitas pessoas diariamente, né? Os atendimentos que a gente faz lá na clínica, e essa parte de negociação sempre vem comigo. E, cara, de fato, você vê quando a pessoa é organizada e a grande maioria não se organiza. Então, quando acontece uma situação de emergência, como é um caso que a gente trabalha lá na clínica, né, que é tratamento odontológico, e muitas vezes a pessoa perdeu o dente, não está mais se alimentando, não tem mais vida social e tudo mais, ela se vê numa situação onde ela não tem recurso para poder fazer o tratamento. Isso nos deixa muito chateado, porque é uma situação onde a pessoa realmente precisa de um tratamento. Não é luxo, não é porque... né, e é triste porque você vê que a pessoa realmente não está minimamente preparada para poder fazer qualquer tipo de coisa assim, né? Agora, na sua avaliação, Júlio, qual que é o perfil de brasileiro que está mais ferrado financeiramente? Assim, você consegue descrever isso para a gente? De classe social, por exemplo? Ou assim, de desorganização, enfim. O cara que está mais ferrado financeiramente é aquele que, tipo assim, ganha pouco, é aquele que é desorganizado, é aquele que gasta demais? Quem é o perfil que você mais olha e fala: poxa vida, esse aqui vai dar trabalho para consertar, por exemplo? Olha, a gente atende muito profissional liberal. O profissional liberal, em geral, ele tem uma renda ali que é variável, né? Ela, às vezes, sofre uma variação significativa. Então, esse é um público que tem que ter uma atenção a mais. Por questão de receita, questão de despesas e tudo mais. Então, o profissional liberal ele é um profissional que ele sofre um pouco mais. O CLT, ele já tem mais uma estabilidade. Então, aí é mais voltado para a organização pura mesmo. Agora, o profissional liberal ele tem que ter uma organização e ele tem que ter um degrau a mais ali de olhar um pouquinho mais para frente, entender a receita média, aí já é alguns passos adicionais. E o que é muito difícil, porque, imagina, se você não tem a base construída, como é que você vai evoluir ainda em cima disso? Entende? Então, de novo, a gente cai de novo no pilar da educação financeira. E é algo que a gente trabalha muito dentro da nossa empresa. Resolver problemas financeiros, por incrível que pareça, na maioria das vezes,
não é tão difícil. Lógico que existe tempo, existe prazo, mas não é tecnicamente tão difícil. Agora, alinhar essas outras áreas da educação financeira, isso a gente trabalha demais com as pessoas, porque você pode fazer um trabalho de planejamento de 1, 2, 3 anos e deixar a vida da pessoa redondinha. E aí, se a pessoa não se estruturou, não entendeu o que é uma educação financeira e não aprendeu, em poucos meses ela volta para o caminho que ela estava. É natural, né? É natural. A gente está habituado a ter um ritmo. E aquilo que você mesmo falou, eu mereço, muitas vezes eu quero, né? Nem sempre eu posso, né? E é isso que acontece. E qual que é a mentira hoje que as pessoas mais vendem sobre dinheiro, cara? Olha, dinheiro fácil, né? Hoje, infelizmente, a gente tem esses jogos aí de tigrinho, enfim, um monte de casa de apostas. Então, infelizmente, as pessoas acreditam muito no tal do conto do vigário, né? Eu vou ganhar dinheiro rápido, eu vou ficar milionário rápido. E vamos ser sinceros, quantas pessoas você conhece que ficou de fato milionária do dia para a noite? Não existe. Patrimônio se constrói com o tempo e é muito difícil e muito suado. Tem que trabalhar demais para construir patrimônio. Então, infelizmente, essa é uma situação que a gente vê muito, é uma das mentiras gigantes que acontece. E pega, quanto mais as pessoas tiverem conhecimentos, pouco conhecimento nisso, na parte de investimento, na parte de educação financeira, mais fácil elas caem nisso. E a gente vê isso diariamente. Quantos golpes a gente não vê no noticiário aí, caiu isso, caiu aquilo, perdeu tanto. Infelizmente, é uma mentira recorrente. E uma outra coisa, né, que o pessoal sempre... ditado popular, né? Dinheiro fácil vai fácil, né? Sim. Então, realmente, construir um patrimônio tem que ter muita dedicação, leva tempo, organização e muito cuidado, né? Sem dúvida. Muito cuidado. E, Júlio, hoje a gente vive uma realidade no Brasil que é muito natural, de muitos e muitos anos, onde a pessoa fala, poxa vida, né, eu vou trabalhar, vou estudar, vou arrumar um emprego, vou ganhar o meu salário, depois eu me aposento e vou viver a minha vida. Isso é uma realidade ainda da aposentadoria ou você acha que esse sistema já está quebrado, já está falido? Porque cada vez mais, conforme os anos passam, você tem uma somatória entre ter o tempo de trabalho mais anos de vida para que você se aposente, né? Então, quer dizer, é uma geração, por exemplo, a minha geração, não sei mais se vai ter aposentadoria, eu acredito que você seja um pouco mais jovem que eu, mas eu já acredito que isso não vai existir. De fato, você acredita que é isso mesmo? Ou não? Podemos ficar tranquilos. Vamos lá pagar o nosso fundo de garantia, lá recolher o INSS que eu vou estar tranquilo. Não. A gente brinca que o INSS significa isso não será suficiente. E cada ano que passa vai piorar. Se você quiser que não fique nas minhas palavras, todo mundo pode entrar lá no site do INSS, tem lá a projeção para os próximos 10, 15, 20 anos. Hoje a gente tem uma quantidade de... não sei se as pessoas sabem, mas o INSS funciona basicamente numa estrutura de pirâmide mesmo, porque quem recebe, as pessoas que pagam, né, quem está na atividade paga uma participação do seu salário ali, e quem está recebendo recebe esses valores. A conta já não fecha, são muitos bilhões no rombo anual que tem um custo para o governo. A cada ano que passa, isso é pior. Se as pessoas não tomarem conhecimento em construir a sua aposentadoria, eu não vou dizer para você que o INSS vai extinguir, mas a probabilidade é que daqui a pouco todo mundo ganhe um salário mínimo, independente de quanto você contribuiu. Se um salário mínimo hoje não é suficiente, imagina daqui 10, 15 anos. A probabilidade de ser pior ainda é muito grande. Então, sem dúvida nenhuma, construam a sua aposentadoria de forma independente, seja no mercado imobiliário, seja financeiro, não importa. Mas depender do INSS... Não dá mais. Mas Esquece. isso se replica em outros países, né? Isso não é uma realidade só do Brasil, né? Sim, se replica em outros países, mas o Brasil ele tem um problema gravíssimo, né? A metodologia que foi implementada lá na frente, lá atrás, né, perdão, ela é insustentável. E a cada ano que passa, piora. Tanto que é o que você comentou. Pode perceber, a cada 2, 3 anos faz uma reforma
e coloca mais para frente ali a aposentadoria. As pessoas já estão se aposentando daqui a pouco com 70, daqui a pouco com 80. Daqui a pouco vai ser 100 anos. Quer dizer, quem que vai aposentar com 100 anos? Sim. Ninguém. Então, já não é mais uma realidade, né? E não só isso, né? A questão também do valor a ser recebido. Então, além de aumentar o tempo para você começar a receber, o valor ele diminui. Ou seja, 2 pontos horríveis aí, né? Então, Sim. Tem que construir a tua previdência, a tua aposentadoria de forma independente para não depender desse sistema, que já é falido. Vamos lá. Uma das coisas assim, ó, a gente falando em questões culturais, né? Então, antigamente a gente ouvia muito isso dos nossos avós, dos nossos pais. Trabalha que lá na frente você vai ter sua aposentadoria, você vai viver tranquilo. E as pessoas realmente se aposentavam antes, se aposentavam com salários maiores, mas já não é mais uma realidade. E uma das coisas também que a gente ouvia muito era o seguinte: quem casa, quer casa, né? Então, você teria, para você ter uma vida mais tranquila, você teria que ter a sua casa própria. Isso é uma realidade ainda? Ou a casa própria pode ser uma armadilha? Olha, depende muito de cada pessoa, do estilo de vida. Eu sou adepto a ter um imóvel, eu gosto muito, tenho ainda essa cultura. Mas eu vou dar um exemplo, por exemplo, da aquisição que eu fiz do meu imóvel. Eu acho que o imóvel, a partir do momento que você, vou morar aqui, vamos construir minha família aqui, etc., eu sempre brinco que o ganho do imóvel não está na venda, está na compra. É como você compra o seu imóvel. O exemplo do meu imóvel, por exemplo, eu comprei num leilão. Comprei com 40% de desconto. Foi um ótimo negócio. 3 anos depois, o imóvel valeu mais do que o dobro do que eu paguei. Então, se eu vender ele hoje, pode ser que eu tenha um lucro? Com certeza. Mas o que eu trago nessa questão do imóvel na hora de comprar um imóvel, compre um imóvel que realmente você tem condições de ter naquele momento. Porque qual é o ponto? As pessoas usam muito o mecanismo do financiamento, que eu não acho que é uma ferramenta péssima. Ela não é boa, mas não é péssima. Bem feita, ela pode ser uma opção ok. Só que as pessoas, às vezes, a maioria das pessoas dão um passo maior do que a perna. E aí a pessoa paga 3, 4 imóveis para morar no imóvel para falar que é seu. Só que ela não fez a conta de quanto ela pagou a vida inteira um imóvel 3, 4 vezes e, quer dizer, aí isso eu acho um negócio muito ruim. Mas se a pessoa se planejar, se organizar, hoje você consegue comprar um imóvel, seja à vista ou seja através de outras vias, e de uma forma muito menos onerosa e que pode ser até um investimento no seu futuro esse imóvel. Então, eu posso dizer que essa é uma conta correta? Por exemplo, eu pago R$1.000 de aluguel. Vou colocar um valor de 1.000, vai. Pago R$1.000 de aluguel. Se eu assumir uma parcela de R$1.000, eu estou fazendo um bom negócio? De um financiamento? Depende quanto tempo e quanto você vai pagar. O ponto é que as pessoas olham muito a parcela. Isso é um problema, porque eu tenho que olhar o quê? Quanto eu vou pagar no final disso? Às vezes eu estou pagando 1.000, mas eu vou pagar 4 imóveis, 5 imóveis. Será que vale a pena? Eu vou viver quantos anos? 50 anos? Se eu pagar esses R$1.000 corrigido, será que eu vou pagar 5 imóveis ou eu vou pagar 2? O que valeu a pena? Eu pagar 5 imóveis e falar que é meu? Ou de repente morar de aluguel e ter pago 2, mesmo que não é seu? Só que você tem uma diferença no bolso enorme para fazer outras coisas. E até, quem sabe, comprar um outro imóvel de fato. Então o ponto é esse, olhar sempre o custo final disso e comparar. Porque normalmente quando você vai fazer a conta da compra do imóvel, você paga 3. Em geral, 3. Né? Normalmente em geral, é 3. Isso, né? E, então, assim, dá para se dizer que quem não está investindo agora está comprometendo o seu futuro. Sem dúvida nenhuma. Se a pessoa não olhar para o futuro e construir um patrimônio para ela, infelizmente ela vai ter 2 caminhos. Ou ela vai chegar lá na frente e continuar trabalhando para o resto da sua vida, porém a saúde de hoje, daqui 30 anos, provavelmente não vai ser igual, né? A pessoa já vai estar mais idosa e tudo mais. Ou a pessoa vai ter que diminuir brutalmente o padrão de vida dela para viver através, por exemplo, de um salário do INSS. Que hoje a gente sabe que na velhice a pessoa tem que tomar medicamento, que são caros. Muitas pessoas, o que ganham de INSS hoje, gastam na farmácia. E o resto? Como é que se alimenta? Como é que mora? E é fato, cara. Eu vivencio isso diariamente. Diariamente. Pessoas que têm ali que tentar sobreviver com salário mínimo, tem muito gasto com medicamento. Muitas vezes está pagando aluguel.
né? E tem todas as outras despesas. Então, realmente é muito difícil. Sim. Muito difícil. Vamos lá. Para quem está perdido, está endividado, está travado, qual que é o primeiro passo que tem que dar? O primeiro passo é sentar, eu sempre digo que é fazer o arroz com feijão. Não entende nada? Pega um papel e uma caneta, anota todas as suas despesas, anota todas as suas entradas, faz uma conta, está no déficit, está negativo, o que eu consigo eliminar aqui que por um curto espaço de tempo? Não tem possibilidade? O que eu consigo gerar de trabalho extra para aumentar a minha renda aqui? Então, a primeira coisa é colocar tudo no papel, fazer uma análise que qualquer pessoa com qualquer nível de conhecimento consegue fazer, é só ver se está positivo ou negativo e tomar ali algumas decisões. A partir disso, a pessoa começa a ter uma noção ali do seu orçamento. E aí, o segundo passo, depois que ela, vamos dizer, está ali no 0 a 0, invista em conhecimento. Para você se transformar um profissional melhor, ser melhor remunerado, para que você consiga crescer na sua vida, avançar e etc. Maravilha. Mas é muito difícil quando a gente fala de quem está ganhando na base, né? No salário mínimo. Exato. Por isso que, para o público de baixa renda, eu sempre trago... A gente tem um trabalho que a gente faz na comunidade da nossa igreja, que a gente tem um curso básico de educação financeira que a gente oferece de forma gratuita. E a maioria das pessoas são baixa renda, que é totalmente o oposto do que nós atendemos. Porém, o que eu sempre trago é exatamente isso. Vamos fazer o básico. Vamos fazer uma lista, vamos ver quanto que está. Não se preocupe nesse primeiro momento em investir financeiramente. Invista em você. Porque não existe mágica. Se eu tiver um orçamento... Se eu sou uma pessoa de baixa renda, ganho um salário mínimo ali, eu tenho que primeiro fazer meu orçamento fechar, através dessas estratégias que eu comentei do básico. E o segundo, eu não preciso ficar nesse primeiro momento olhar para investimento financeiro. Invista em você para você ganhar mais. Se você ganhar mais e conseguir controlar a sua despesa, você vai se transformar um profissional melhor e a tendência é que com o tempo você vá ganhando cada vez mais. Então não existe mágica, não existe, eu ganho um salário mínimo, eu vou ficar milionário? Olha, pode até ser que você fique, mas eu acho que é impossível isso. Você tem que ganhar mais. E para ganhar mais, você tem que ter mais conhecimento, você tem que ser um profissional melhor. Mas não adianta você só ser um profissional melhor e não organizar a sua vida financeira. Você não vai conseguir dar esse próximo passo. Eu vejo que então isso é um recado para quem está começando a sua carreira. Porque quem começa a carreira ainda está na casa dos pais, talvez a despesa possa ser dividida ali até para ajudar na casa, mas é muito menor do que você pagar todas as contas, por exemplo, de aluguel, água, luz, enfim, todo esse tipo de coisa. Então, eu acho que o recado fica para quem está começando a carreira também. Pega uma parte do que você está ganhando no momento e vai investir em conhecimento, porque aí você vai subir, escalar os degraus da sua carreira e de ganhos, vai escalonando isso. O grande problema é que a maioria das pessoas não querem isso. Eles querem que aconteça por sorte, que a gente falou do tigrinho, Exato. Né? E não quer, de fato, se esforçar para que você possa ir alavancando. E eu, na minha experiência de vida, eu só consegui conhecer pessoas que foram escalando, que de fato foi estudando, foi se desenvolvendo, foi buscando, foi se reinventando, foi empreendendo, foi quebrando a cara ao longo do tempo para poder escalar esse tempo. E uma das coisas que eu acho que é muito importante, tanto para a questão de investimento ou para a carreira, é a inteligência emocional. É como é que você lida com as situações que vão aparecendo durante o caminho. Sim. Porque isso vai aparecer para todos nós. Garanto que, por mais que hoje você lide com vários milhões, que pessoas confiem em você, mas você também teve que lidar com várias situações, ou lida até hoje. Sem dúvida. Né? Com situações onde o lado emocional ele pesa muito. Então, se você não tiver essa inteligência emocional também, você não vai conseguir sair do lugar. Né? Com certeza. Eu acho que esse é um dos grandes pontos. E que tipo de hábito que a pessoa deve ter para que ela possa mudar a realidade financeira dela? Por exemplo, eu preciso economizar, preciso me organizar. Eu sei que você já falou bastante sobre a questão de organização. Mas que tipo de hábito que de fato faz com que eu mude, né, a minha realidade? Independente se eu ganho pouco ou se eu ganho muito. É o que vai mudar a vida de qualquer um. Sim. Não é o cafezinho, cortar o cafezinho, apesar que tá caro pra caramba agora, né? Mas não é o café. Agora tá tendo que cortar mesmo. Agora tá tendo, né? Mas não é isso que vai te enriquecer ou te empobrecer, tá? Eu acho que a questão da organização recorrente, então eventualmente tá olhando mesmo para sua vida financeira,
Um controle, por exemplo, que é um outro ponto que as pessoas se endividam muito, cartão de crédito, né? Pô, o que eu parcelo, o que eu não parcelo, como eu usar essa ferramenta, quanto que eu posso colocar um teto de gastos ali, né? Poxa, quanto que eu posso de fato gastar por mês e respeitar isso, né? Acompanhar o seu cartão, fazendo esse checklist na sua vida financeira, vai ficar muito mais fácil a sua vida. E como você falou, a questão da gestão emocional. Muitas das vezes a gente quer, mas a gente não pode. Então, quando você tem um mínimo de conhecimento da sua vida financeira, você sabe até onde você pode ir. Opa, eu quero, mas talvez esse mês eu não posso, mas o mês que vem eu posso. Desde que eu me organize. Desde que eu me organize, entende? Então, não é deixar muitas vezes de ter, mas é o momento que eu posso ter, né? E não é a qualquer momento, qualquer hora. A vida não é assim, em tudo. Eu não faço o que eu quero, a hora que eu quero, onde eu quero. Eu preciso respeitar algumas regras. Por que a gente não respeita essas regras da nossa vida financeira? Né? Então, eu acho que é um caminho que qualquer um pode fazer. E existe alguma crença que pode limitar, cara, a prosperidade? Você acha que tem isso? Com certeza tem. O que em geral as pessoas aprenderam lá atrás? Que o dinheiro é sujo, que quem tem dinheiro é uma pessoa ruim ou pisou em alguém. Então isso é uma crença... Teve que trapacear para isso. Teve que trapacear. Isso, infelizmente, está enraizado nas pessoas, né? E isso limita demais as pessoas crescerem na vida. Quem tem dinheiro é isso, quem tem dinheiro é aquilo. E não tem nada a ver, né? Claro que existem más pessoas em todos os lugares, em todos os segmentos. Sim. Mas longe disso, o dinheiro não tem culpa disso, né? O dinheiro é apenas uma ferramenta para te enriquecer ou não. Vai depender da forma que você age com ela. Então, existem muitas crenças limitantes. As pessoas muitas das vezes não acreditam no potencial que elas têm. Eu sou assim, eu venho de uma família assim. Eu venho de uma família humilde, né? O meu pai, ele é uma pessoa que com 14 anos, ele fugiu de casa, porque era uma vida muito humilde, e construiu... Meu pai não é uma pessoa milionária, mas ele construiu um bom patrimônio. Que deixou ele tranquilo. Que deixou ele tranquilo na velhice dele. Da mesma forma, a minha mãe, e eu cresci aprendendo isso, né? Meu pai é um empreendedor, né? Então, eu aprendi a quebrar esses padrões muito cedo, né? E eu vejo, conversando com muitas pessoas, que as pessoas têm muita crença limitante sobre o dinheiro que barra o crescimento das pessoas. Júlio, então a gente também pode dizer que a influência da família tem muito a ver com a nossa relação com o dinheiro. Você acha que a sua família te influenciou para que você pudesse ter uma cabeça diferente, ter essa vertente de pensar em investimento, de mudar de vida, de cada vez melhorar mais e até mudar a vida das pessoas? Logicamente, que eu acho que essa é a grande missão que também você tem, né? Sim. Eu creio que ajuda, mas não é um fato determinante, tá? Com certeza. É claro que você ter ali algumas orientações quando você é mais novo, isso acaba ajudando muito, mas eu acho uma coisa muito lógica, né? Se eu for uma pessoa extremamente descontrolada, a pessoa, mesmo que ela desconhece qualquer conhecimento financeiro, ela sabe que ela vai se dar mal, né? Às vezes a pessoa não quer enxergar. Então eu acredito que contribui, mas de longe não é um fato determinante. A gente tem que buscar conhecimento mesmo ao longo do tempo para ir melhorando. E como você falou, as coisas mudam muito rápido. Então, às vezes, uma estratégia que eu usava há um ano atrás, talvez ela precise ser afinada hoje. Na vida financeira é a mesma coisa, né? Então, eu acho que o conhecimento ele precisa estar continuamente sendo reformulado. E por que eu falo muito assim? De novo, o dinheiro ele é algo que vai fazer parte da nossa vida até o último dia da nossa vida. Poxa, se eu não aprender a me relacionar com ele, eu vou me dar mal. Não tem outro caminho. Vou te dar um exemplo. Na área de consultoria, às vezes a gente recebe pessoas que ganharam herança. E a gente vai fazer a gestão daquele recurso para a pessoa. Eu tive um caso recentemente, em 1 ano e meio, a pessoa ela conseguiu zerar a conta. Ela recebeu uma herança de R$500 mil e em 1 ano e meio ela zerou a conta. Aí você me pergunta, comprou um carro, comprou uma casa? Não comprou nada. A pessoa gastou com viagem, gastou com sei lá o que, festa e tal, e acabou com o dinheiro. Para não falar acabou, tem R$10 mil na conta. Então, de novo, se a pessoa tivesse um mínimo de conhecimento financeiro,
E isso que ela estava sendo orientada por um profissional, né? A gente estava orientando e mesmo assim a pessoa não deu ouvido, né? Por quê? Porque não tem um mínimo de base, né? Essa base ela faz muita diferença na vida de cada um. Eu estava vendo uma história do pessoal que foi pro garimpo na Serra Pelada. Você chegou a ver isso? Tava até rodando bastante nesses tempos nos reels da internet, enfim. E eu não me lembro qual foi o valor que essa pessoa ganhou, mas era um valor absurdo, assim, coisa de muitos milhões. E aí, por exemplo, ele contando essa história, me parece que ele foi o cara que mais conseguiu garimpar ouro, não vou me lembrar o nome dele. E ele chega, por exemplo, no guichê de uma companhia aérea e ele quer uma passagem para o Rio de Janeiro. Só que o voo estava cheio e ele achou que era porque ele estava sujo e eles não queriam atender ele. Ele falou, então amanhã eu quero fretar um avião para me levar. E ele pega um avião comercial, acho que valores corrigidos hoje era coisa de R$160 mil para ele pegar o avião de onde ele estava e até o Rio de Janeiro. E lá ele passou alguns dias no hotel em Copacabana, no Copacabana Palace, e ele foi assim destruindo tudo aquilo que ele tinha conseguido, né? E no final ele acabou ficando sem nada mesmo, ele zerou essa conta. Então tem muito a ver com isso que a gente está falando, porque Sim. Se eu não sei lidar com 1.000, eu não vou saber lidar com 500 mil, por exemplo. E vou te falar, a não ser que você ganhe esse dinheiro, você nunca vai chegar nos 500 mil, se você não sabe lidar com 1.000, com 10 mil. Não tem como, é uma lógica. Então, e aí você cai nesse ponto, você pode ganhar, dar uma sorte, alguma coisa, mas você vai voltar para onde você estava. Isso é fato mesmo. É porque 500 mil, se você for pensar, cara, dependendo do que você for fazer, gasta muito rápido. Sim. Muito rápido. Eu vou para um resort. Mas você pode dobrar esse dinheiro se você tiver uma boa cabeça, né? Ou triplicar, enfim. Uma conta básica, vou levar 5 pessoas para um resort no Nordeste. Se bobear, vai 50 mil, já foi 10%. Exato. Mas aí eu vou te dar uma outra orientação. Vai ser de graça, hein? Imagina que você tem 500 mil e aí você quer fazer essa viagem de 50 mil. Por que você não, por exemplo, hoje, 1%, tá tranquilo ter uma rentabilidade, 5 mil por mês? Por que você não parcela em 10 vezes no cartão? Você vai manter o ganha seu milhas, mantém seu padrão e realiza seu objetivo. Esse é o ponto da educação financeira. Às vezes, a falta de conhecimento nos faz tomar decisões que a gente vai se dar mal. Entendeu? Então, foi um exemplo que faz total sentido. Isso acontece desde decisão básica até uma decisão mais avançada. Sim. Que eu vou tomar na minha vida. Sim. Eu sempre digo o seguinte, todos os dias na nossa vida a gente toma decisões financeiras. Você define se você vai sair para trabalhar de Uber, se você vai sair para trabalhar de carro, de ônibus, ou seja, você tem algumas opções para se transportar. Isso tem um custo envolvido. Sim. É uma pequena decisão. Qual que é uma grande decisão? Se eu vou comprar um carro financiado, se eu vou comprar um carro de 50, de 100, de 200, isso vai replicar para uma casa. Então, quanto maior a decisão que eu vou tomar e menos conhecimento eu tenho, a probabilidade de eu errar é enorme. Júlio, a gente já está caminhando mais para encerrar aqui o nosso bate-papo, que está sendo muito legal, muito produtivo. E o que te move, cara, para você fazer isso todos os dias? Porque, como a gente está falando, tem emocional, tem uma série de coisas que acontecem, lidar também com o dinheiro dos outros. O que te move, cara, em pensar em finanças todos os dias? Quando eu abri a nossa empresa, que é a OnFinancial, o principal ponto era mudar as pessoas que passarem por lá, seja numa área de planejamento, de consultoria, ou seja, fazer com que essa pessoa evolua financeiramente. A gente sabe que a maioria vai se achegar com um nível de conhecimento muito baixo financeiro. O nosso papel, a nossa missão é transformar a mentalidade dela, seja para organizar a vida financeira dela, seja para cuidar do patrimônio dela, ou seja para ela formar um patrimônio. Então, a nossa missão ela está alinhada ao crescimento dos nossos clientes. Foi para isso que a OnFinancial foi desenvolvida e é isso que a gente vem fazendo desde 2019, por mais de 200 famílias que a gente já atendeu. E conseguiu mudar essa realidade? Da grande maioria, sim. Júlio, por que você não mudou de algumas? Né? Por que o nosso time não conseguiu mudar de algumas? Emocional, crenças limitantes são, sem dúvidas, foram um dos principais pontos que as pessoas não acreditaram nelas.
Elas não acreditam, elas se limitam, não entendem a capacidade que elas possuem. E também alguma coisa relacionada a ego, status, né? Que infelizmente isso acontece. Mas a gente tem um índice lá de mais de 90% de mudanças dos nossos clientes, muito significativas, e com certeza a gente vai ajudar muito mais ainda nos próximos anos. Como é que eu quebro minhas crenças limitantes? Você tem alguma dica para isso? Olha, pega muito o lado emocional, né? Então, se autoconhecer é muito importante. Dependendo do nível da sua crença limitante, buscar a ajuda de um profissional qualificado, um terapeuta, um psicólogo, isso pode ajudar demais, tá? O dinheiro, ele também está atrelado muitas vezes a fatores que não se limita apenas na questão psicológica. Eu conheço pessoas que precisam ser medicadas em algumas vezes por conta da compulsão, né? Então, como que eu descubro isso? Buscando, às vezes, um profissional nesse sentido. Então, o autoconhecimento, ele é fundamental para você quebrar suas crenças limitantes. Aceitar que você tem e você buscar ajuda. Exatamente. Porque, assim, a maioria das vezes a gente não consegue sozinho, né? Isso não dá para ser feito sozinho. E a busca por profissionais. E é para isso que acho que essa é a grande missão da sua empresa, né? Sim. Bacana. Olhando hoje, onde você está, né? No momento que você está. E olhando para o Júlio lá de 18 anos. Quando você... Foi mais ou menos essa idade que você falou que começou, né? A sua carreira profissional? Em torno de 20 a 21 anos. 20, 21. Tá, então vamos lá pegar o Júlio de 20 anos, 21 Trabalho anos. desde os 12, né? Mas era outro segmento que não tinha nada a ver. O que você consegue olhar e falar assim, para aquele Júlio, pô, o que você falaria para ele hoje? Para quem começou lá com 20, 21 anos? Olha, você deveria ter empreendido mais cedo. Eu acho que eu traria esse conselho, você não precisava ter tanta experiência quando você achava que precisava, poderia ter empreendido antes. Que eu acho que a gente... na verdade, a gente aprende fazendo. Essa é a realidade. Verdade. Não tem jeito. A teoria é importante, mas a gente aprende fazendo. Então, eu acho que, como eu gosto muito do empreendedorismo, sou muito fã disso, eu daria esse conselho. Você deveria ter começado com 18, não com 27, quando você começou. É verdade, cara. A gente aprende mesmo no dia a dia. E aquilo que a gente tem de conhecimento hoje, muitas vezes ele não vai te dar tudo aquilo que você precisa naquele momento, e você vai buscando, vai aprendendo. E o empreendedorismo é muito bom por conta disso, cara. É desafiador, logicamente, porque quando você empreende, você depende de vários fatores, né? Economia, mão de obra, enfim, tudo que a gente tem que estar muito atento a isso, mas é muito bom, né? Eu também sou extremamente fã, eu também penso a mesma coisa, eu deveria ter empreendido antes. Sem dúvida. Porque lógico que todas as experiências que eu tive me agregou muito para o que eu posso fazer hoje, mas se eu tivesse empreendido antes também, acho que teria sido muito bom. Eu acho que, para mim, também não teria feito tanta diferença, não, né? Acho que a partir do momento que você tem vontade, garra, determinação no que você quer, já é 90% do seu sucesso, né? Não vai ser fácil, vai ter muita dificuldade, muito mais dificuldade do que qualquer outra coisa, mas se você tiver esses pilares, eu acho difícil de não dar certo. E eu acho que o Brasil, cara, é muito amplo para ter muita gente empreendendo em muitos ramos de atividade. Falta gente colocando em prática aí tudo que tem na cabeça. Mas, lógico, muito pé no chão, né? Porque tem gente também que tem umas ideias muito malucas e que não faz o dever de casa, que é isso, botar no papel, entender um pouquinho de mercado, fazer um pouquinho ali entender o marketing, sobre praça, sobre o seu preço, sobre como você vai promover o seu produto. Porque também, se você não fizer isso, você não vai ter o sucesso. Sim. Júlio, para deixar aqui como dever de casa, para quem está assistindo esse nosso podcast, que dever de casa que as pessoas que querem começar a trabalhar com investimento, querem começar a investir, começar a construir o seu patrimônio, qual o dever de casa que você deixaria hoje para essas pessoas? Bom, o primeiro passo é organizar a sua vida, né? Em conhecer o seu orçamento financeiro. A partir disso, construir ali uma reserva mínima, né, para as variáveis da vida que vão acontecer, tá? Buscar aí um conhecimento,
na parte financeira, como eu disse, canais no YouTube. A nossa página no Instagram, a gente fala muito de educação financeira, então se quiserem depois seguir. Qual que é a página de vocês? A nossa página é oni.financial, oni.financial. Né? Lá a gente semanalmente está colocando dicas ali de como investir e outras coisas. E acho que é isso, assim, fazer esse... De novo, é o arroz com feijão bem feito, funciona para qualquer um. E depois, quando você estiver mais maduro, mais confiante, aí você vai avançando os níveis conforme você vai desejando. Maravilha. Júlio, quero agradecer muito, cara, a sua participação aqui. Acho que foi valiosíssimo tudo isso que a gente falou, vai dar um norte para muita gente. E você que está vendo isso tudo aqui, está precisando de uma mudança, siga lá as redes sociais. Se você é um profissional liberal que precisa de ajuda, busque isso também. Eu sei que você também tem outras vertentes ali de investimento, você trabalha com algumas corretoras de investimento também, né? Sim, nós temos ali a área de planejamento, que é a Organização para Profissionais Liberais, a área de consultoria, que a gente atende nas principais corretoras do Brasil, consórcio também, atendemos as principais administradoras, e seguros e proteções. Temos esses 4 pilares aí fundamentais. Maravilha. Então, para quem estiver precisando, pode buscar aí, que vocês vão ter ótimas ferramentas aí para te auxiliar no dia a dia. Júlio, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. E para você que está nos acompanhando até aqui, nos siga nas redes sociais, tá? Podcast Negócio Porto Ferreira Online. Sigam também a página do Porto Ferreira Online, que vocês vão acompanhar todos os cortes desse podcast e também várias notícias do dia a dia, atualidade, tem muita coisa bacana por lá. Gente, muito obrigado para quem chegou até aqui.